O Omega Speedmaster ocupa um lugar especial na história da relojoaria por vários motivos, e existe apenas um Speed que está sozinho no topo, o Speedmaster Moonwatch Professional. É um ícone que realmente merece o título, frequentemente usado em excesso, e este relógio tem grande relevância para colecionadores do mundo todo. No entanto, ao longo dos anos, a decisão de qual Moonwatch comprar se tornou menos simples, sendo que a pergunta mais frequente que recebemos sobre a Omega é justamente: qual Moonwatch eu devo escolher? Então hoje vamos fazer uma análise profunda do Speedmaster Moonwatch Professional, abordando o que exatamente é um Moonwatch, o que não é, as opções disponíveis, pontos importantes a considerar e qual deles é o ideal para você. Antes de começarmos, se quiser ver nosso novo livro sobre a Omega, o link está na descrição abaixo. Agora veja como está dividido. Apresentamos o contexto histórico das principais coleções, os avanços da Omega no século XXI e uma visão geral dos principais relógios do catálogo atual. Tudo isso foi preparado pela nossa equipe de redatores. Levou meses de preparação para finalmente chegar a esse resultado final. E se você quiser conferir, é gratuito para baixar. Enviaremos em qualquer formato para celular ou desktop. Esperamos que gostem, o retorno sobre o material tem sido ótimo. E se vocês quiserem que a gente faça uma cópia impressa disso, eu vi alguns comentários sobre isso em um vídeo anterior, se isso for algo que vocês têm interesse. Esse é um bom feedback para nós porque vai mudar a forma como encaramos esse tipo de material daqui para frente. Então, para começar, precisamos esclarecer exatamente o que é um Moonwatch Professional, já que a grande maioria dos Speedmasters não se enquadra tecnicamente nessa classificação. O primeiro Speedmaster começou como um relógio de corrida, o CK2915, que foi lançado em 1957 como parte da série Trilogia Profissional, que também incluía o Seamaster 300 e o Railmaster. O Speedmaster original de 39 mm inovou ao ser o primeiro cronógrafo com escala taquimétrica no luneta externa, não no mostrador. Ele possuía asas retas e planas, cristal de acrílico, ponteiros largos em forma de seta e principalmente o movimento cronógrafo de roda de colunas calibre 321 de corda manual. O logo Speedmaster logo se firmou entre os pilotos, sendo rapidamente aceito na aviação. Lançado em 1959, vimos a referência CK 2998, que foi usada por vários pilotos que as compraram como relógios pessoais, incluindo pilotos de teste e futuros astronautas. Um desses pilotos que ultrapassavam limites era Wally Schirra, um dos astronautas originais do projeto Mercury, que orbitou a Terra em 1962 com seu próprio CK 2998 pessoal, fazendo do seu CK 2998 o primeiro relógio Omega no espaço. Usar um Speedmaster fora da Terra foi decisivo, pois a NASA passou a buscar um relógio que pudesse ser certificado para voos espaciais e fornecido à tripulação das missões. Várias marcas enviaram relógios para certificação, e após uma bateria árdua de testes, a Omega foi selecionada. O Speedmaster foi submetido a extremos de temperatura, umidade, choque, pressão e vibração, entre outros testes rigorosos. E em 1965, o Speedmaster Professional ST-105.012 foi qualificado pela NASA para todos os voos espaciais tripulados. Primeiro Speedmaster a ter Professional no mostrador. E a lenda foi consolidada em 20 de julho de 1969, quando Buzz Aldrin pisou na superfície lunar e o Speedmaster se tornou o primeiro relógio usado na Lua. A fama do Speedmaster aumentou na missão Apollo 13, quando o cronógrafo foi usado para cronometrar a queima do sistema de propulsão de descida, permitindo o retorno seguro da tripulação após um quase desastre. Como resultado, a Omega ganhou o prêmio Silver Snoopy por sua contribuição à missão. Os códigos de design criados por cronógrafos qualificados pela NASA ainda são muito usados, e os astronautas da Apollo reconheceriam facilmente o Speed Pro atual. A linha Speedmaster atual é grande, mas os modelos Speedmaster Moonwatch Professional são mais enxutos. Nada de Speedmaster 38 nem série Dark Side of the Moon nessa história. O Speedmaster 57, o First Omega in Space, o Ed White, nem outras subfamílias fazem parte da discussão de hoje. Modelos da linha Speedmaster Moonwatch Professional compartilham características, como a distinta caixa assimétrica de 42 mm com extensão que protege coroa e botões, garras em formato de lira, um mostrador de 3 registros sem data, um cristal abaulado e um movimento cronógrafo calibre 3861 de corda manual, com operação por câmbio e alavanca, acompanhado pela certificação Master Chronometer. Dito isso, embora poucos relógios se qualifiquem como Moonwatch, ainda existem variações notáveis em cores de mostrador, materiais de caixa e configurações de pulseiras e braceletes. Mas por dentro todos seguem o clássico projeto do Moonwatch. E agora precisamos abordar aquele importante processo de decisão frente a frente, Exalite ou Safira. Esses são dois pilares do Speedmaster Professional, modelos Resalite e Sapphire Sandwich, lançados em 2021 na nova geração do Moonwatch.
A apresentação com mostradores pretos remete àquelas referências 105.012 e 145.012. E a maioria dos colecionadores parece estar firmemente em um lado ou no outro ao escolher entre os dois. Agora cada um tem seus próprios pontos fortes, mas primeiro vamos olhar para as semelhanças entre eles. Ambas têm dimensões quase idênticas, com caixa assimétrica de aço inoxidável de 42 mm de diâmetro, mas veste como uma de 40 mm, já que a medida de aro a aro é bem próxima disso. E os 47,5 mm de ponta a ponta das asas não vão ultrapassar o pulso, exceto nos menores pulsos. Agora, a versão com safira é um pouco mais fina, com 13,18 mm em comparação com os 13,54 mm do modelo com Exalite. É importante notar que essa espessura é totalmente resultado da escolha do cristal, então não será muito perceptível no uso. Resistente à água até 50 metros, a caixa mantém o visual quase igual ao do relógio que foi à Lua. No mostrador o layout é quase igual, mas a composição difere, como veremos em breve. O inserto da luneta em alumínio anodizado homenageia os puristas com o Dot Over 90. Ambas as referências têm 3 submostradores rebaixados, faixa externa com marcação de minutos em degrau e usam o mesmo calibre manual, o cronógrafo 3861, lançado em 2019 na edição limitada de 50 anos do Apollo 11. Esse calibre ganhou destaque ao trazer o escape coaxial à série Moonwatch e consolidar a certificação Master Chronometer em sua história. Por fim, ambos podem ter uma pulseira moderna afunilada com ajuste rápido de cerca de 2,5 mm, apresentando pequenas diferenças estéticas entre as versões, que detalharemos em breve. Agora, outro ponto importante sobre o sistema de microajuste rápido é que esse recurso foi lançado após a apresentação inicial desta geração. No lançamento havia uma extensão similar para o fecho, mas exigia ferramentas com furos tradicionais. Se busca um desses, confira se o fecho possui furos. Se não houver furos, isso indica que ele tem um novo fecho com ajuste rápido. Agora que estabelecemos o básico, vamos olhar para o Speed, que segue mais fielmente o manual aprovado pela NASA, o Speedmaster Moonwatch Professional de Resalite. A versão de Resalite foi aprovada para viagens espaciais tripuladas principalmente por seu cristal abaulado, mais resistente a estilhaçamento. Além de resistente, o Exalite tem um visual único, impossível de ser totalmente replicado por outros materiais, criando o efeito tridimensional. Há até um pequeno logotipo da Omega gravado no centro. O mostrador preto fosco é totalmente impresso, com impressão branca brilhante e ponteiros que contrastam com sua textura discreta. O relógio e a pulseira têm um acabamento predominantemente escovado, mas há alguns outros detalhes de polimento ao longo de todo o conjunto. Você vê isso nos elementos salientes do lado direito da caixa, no chanfro que destaca as garras em estilo lira, e nas bordas dos elos, do luneta e do fecho. O fundo da caixa reforça o caráter de relógio-ferramenta do Speed Pro Resalite, feito de aço inoxidável maciço, rosqueado, e com o emblema em relevo do hipocampo da Ômega. Está rodeado pelo texto gravado que é quase uma escritura sagrada para o aficionado do Speedmaster, dizendo: aprovado pela NASA em 1965 para todas as missões espaciais tripuladas, o primeiro relógio usado na Lua. Da mesma forma que a versão de Resalite, a diferença mais óbvia na variante Sapphire Sandwich é o uso de safira protegendo o mostrador e o movimento, oferecendo uma cúpula menos acentuada, com uma diferença perceptível quando comparado lado a lado, especialmente na borda externa. A safira também recebe um revestimento anti-reflexo na parte interna, e ao meu ver isso deixa o mostrador um pouco mais escuro. Em minha conversa com o ex-chefe de design da Omega, Gregory Kisling, que agora é o CEO da Breguet, ele mencionou esse ponto. Outra forma de identificar o cristal é pelo toque, pois a safira é mais fria que o Exalite devido à diferença de condutividade térmica. O que ele sugeriu foi realmente pegar o cristal e encostá-lo na testa. Eu brinquei dizendo que isso provavelmente renderia alguns olhares estranhos em uma boutique ao fazer isso, mas é uma maneira de diferenciar. A safira é famosa por ser resistente a riscos e é um material preferido para quem não quer se preocupar em polir riscos no acrílico e deseja que o relógio pareça o mais novo possível. No cristal de safira, o logotipo da Omega é aplicado no mostrador, diferente da versão de Exalite, onde é impresso. Isso é fácil de notar ao observar os relógios na vitrine. No verso, há um fundo de caixa transparente em safira, que permite visualizar o calibre 3861. Provavelmente, esse é o motivo mais sensato para escolher a versão em safira. O calibre 3861 é um calibre impressionante, e graças à embreagem lateral e operação manual, muitas partes ficam visíveis para admiração. O último grande ponto de diferença a destacar é a diferença sutil na pulseira entre os dois. Apesar de funcionais iguais, a pulseira do Resalite é totalmente escovada no interior dos elos, enquanto a do Sapphire tem uma faixa polida nessa parte.
O efeito dá um visual mais moderno, mas continua discreto. Com esses elementos extras no Sapphire, a principal questão passa a ser o preço. Já o Sapphire é vendido por $9.000, enquanto o Exalite custa $7.800, uma diferença nada insignificante. Agora vou deixar a última parte deste vídeo para discutir para quem eu acho que cada Moonwatch Professional é mais indicado, mas no geral os speeds de mostrador preto têm muito mais semelhanças do que diferenças, e a sua escolha acaba sendo totalmente baseada nas suas preferências pessoais. Como mencionei antes, se você já decidiu pelo Moonwatch, escolher o melhor ficou ainda mais difícil com as novas opções. Essa peça merece destaque inicial, de reconhecimento, mas nesse contexto é o Speed Pro de laca branca. Esse foi o modelo que causou alvoroço quando foi visto no pulso de Daniel Craig em 2023, tornando-se oficialmente parte permanente da coleção em 2024. Lançar uma versão com mostrador branco de um relógio já existente pode não parecer grande coisa. Porém, na história da série Speedmaster Moonwatch Professional, isso é muito raro, pois a maioria dos Speedmasters de mostrador branco costuma ser edição especial. Em relação ao Sapphire Sandwich preto, quase todas as especificações são iguais. Ambos usam o calibre manual coaxial 3861 visível pelo fundo da caixa. Ambos têm o mesmo diâmetro de caixa de 42 mm e apresentam a nova pulseira afunilada que permite ajuste rápido. As diferenças principais são estéticas, com mostrador em degraus com acabamento em laca brilhante. O mostrador é impresso em preto intenso, com índices aplicados, logotipo da Omega e ponteiros, todos com acabamento em PVD. Há uma referência ao traje espacial branco da NASA, com o vermelho no texto Speedmaster e na ponta do ponteiro dos segundos do cronógrafo. Para um visual inovador, confira o Speed Pro Reverse Panda 2026 disponível em aço inoxidável e ouro amarelo, o que a Omega chama de Moonshine Gold. Este modelo foi lançado discretamente, com prévia da versão em Moonshine Gold no Met Gala 2025 e lançamento oficial em janeiro de 2026. Já vimos mostradores Reverse Panda na edição especial Speed Tuesday 2017, mas o novo modelo traz detalhes mais sofisticados. O diâmetro clássico de 42 mm e 47,5 mm lug a lug permanecem, mas a lateral da caixa é um pouco mais espessa que a versão em Exalite, Sapphire Sandwich, e modelos com mostrador branco têm 13,54 mm na nova versão em aço, e 13,63 mm na versão em ouro, provavelmente para acomodar o maior relevo dos novos mostradores. E é nos mostradores que parte dessa complexidade adicional entra em cena, já que eles são construídos com duas placas, com cada superfície colorida sendo envernizada e depois laqueada para criar o brilho reflexivo. Os submostradores têm contraste notável, com marcações pretas destacando-se no fundo branco brilhante. Os marcadores de hora são aplicados e recebem banho de ródio, combinando com os ponteiros tipo lápis, molduras dos submostradores e o logotipo Omega na versão em aço. O Moonshine Gold tem mostrador com detalhes dourados nos ponteiros, índices e logotipo Omega, além de submostradores emoldurados em ródio. Outra diferença é a cerâmica usada no dot overnight e nos insertos da luneta taquimétrica, diferente do alumínio das versões anteriores. Sobre o restante da linha Speedmaster Moonwatch Professional, tudo começa a evoluir rapidamente daqui em diante. Com opções bimetálicas e totalmente em ouro, esta proposta difere bastante das versões em aço. Portanto, não vamos nos alongar, apenas comentá-las. Agora um par de opções bicolores está disponível em aço com detalhes em ouro amarelo, Moonshine ou ouro rosa Sedna. Depois passamos para a faixa média e alta dos 5 dígitos, com referências em ouro maciço, Sedna, Moonshine, ouro branco Canopus e alguns modelos com bisés cravejados de diamantes. Há mostradores incríveis na linha de ouro maciço, com destaque para o Moonshine Gold verde, o Moonshine Gold Panda e o mostrador preto com caixa em ouro Sedna. Alguns podem se perguntar sobre a versão First Omega in Space do Speedmaster, que homenageia um marco na história espacial da marca e tem preço parecido ao da série Professional. Agora, ela se baseia no CK 2998 citado antes neste vídeo, e embora seja parte essencial da evolução do Speed, não é definida como um Moonwatch. Ela remete à segunda geração do Speedmaster, famosa pelas asas retas, caixa de 39 mm e pulseira de elos planos. Ponteiros alfa, coroa e botões sem proteção são as principais diferenças em relação ao relógio que pousou na Lua. Ainda assim, você pode buscar um First Omega in Space e quer saber as semelhanças e diferenças de um dos relógios mencionados, especialmente o profissional de mostrador preto deste vídeo. E se você quiser saber mais sobre isso, eu tenho uma análise completa do First Omega in Space, onde eu aprofundo um pouco mais, comparando de um lado para o outro o que você precisa considerar entre esses dois. Deixarei o link na descrição para quem quiser saber mais. Porém, se for sobre o Moonwatch Professional, não faz sentido detalhar neste vídeo.
Agora que já passamos por todos esses detalhes sobre a importância da série Professional e os diferentes tipos que existem por aí, vamos falar sobre qual desses tipos é o melhor para cada tipo de pessoa. E isso é só a minha opinião. E eu acho que o poder da série Speedmaster Professional está justamente em como ela é versátil e pode ser usada por tantas pessoas diferentes por aí. Acredito que esses sejam alguns dos relógios mais versáteis do mercado atualmente. Mesmo com a caixa de 42mm, sempre procuro desmistificar a ideia de que esse tamanho é grande demais para o pulso. Eu uso um Speedmaster de 42mm o tempo todo. Eu não tenho um pulso grande. Esses relógios são feitos para serem usados por todo mundo, de várias maneiras. Pode não ter sido intencional no design, mas foi o que aconteceu. Esses relógios são ícones não só pela ligação com o espaço e a NASA, mas também por serem lendários cronógrafos que funcionam perfeitamente no dia a dia. Agora vamos falar sobre o Exalite, para quem o Exalite é mais indicado. Eu estou usando um no meu pulso. Se eu tivesse que escolher entre o Sapphire Sandwich e o Exalite, eu escolheria o Exalite, mesmo não sendo a escolha da maioria. E de fato escolhi o Exalite. Por quê? É a opção mais pura. É o relógio para quem valoriza essa ligação com a NASA e quer manter a especificação considerada ideal para os astronautas. Esse vai ser o modelo para você. Não se trata tanto das especificações modernas. Você quer a tradição. Você ama o que esse relógio representa, não apenas o que ele é. Se for seu caso, aqui tudo fará mais sentido. Além disso, acho que esses relógios evocam uma experiência mais emocional. Tem um ar vintage e são os que mais se alinham ao espírito de relógio ferramenta da coleção. Além disso, pode ser uma escolha mais voltada para o orçamento, porque esse relógio vai custar significativamente menos. A diferença de mais de $1000 entre o Sapphire Sandwich e o Exalite é um grande diferencial. Se for seu caso, isso pode ser interessante também. Você também precisa gostar da ideia de que o relógio mostrará mais sinais de uso. Talvez não tanto nas partes polidas da caixa, já que ela é mais escovada, o que pode agradar. Eu gosto disso no Speedmaster e também dessas marquinhas no cristal, acho bem legal. Se um dia eu tivesse problema com isso, poderia polir e remover os riscos. Acho que me inclino para isso por ser mais purista. Gosto da história e do passado, pois tornam tudo mais autêntico. Mas talvez você queira algo que combine mais com o gosto contemporâneo. E se esse for o seu caso, é aí que entra o Sapphire Sandwich. Você precisa gostar das versões com mostrador preto. Gosta do visual clássico, mas quer uma versão moderna da lenda sem perder a identidade principal. Se você segue esse caminho, provavelmente gosta de ver o calibre, o que entendo totalmente, pois é um movimento bonito. Você recebe a versão moderna do que esse relógio representa, sem grandes desvios do original. Ele ainda mantém a integridade do propósito original para o qual esse relógio foi criado, mas você provavelmente está dizendo para si mesmo, eu adoro o Moonwatch, mas também não estou fingindo que vou para o espaço tão cedo. Agora você tem a versão Panda, e este é o Speedmaster com, na minha opinião, um dos estilos mais modernos. Ele tem um pouco mais desses elementos polidos. Ele tem um brilho intenso nos submostradores e no mostrador central. Um contraste incrível. Isso é algo mais voltado para a estética. Eles gostam de toda a história do Speedmaster, mas querem algo com um toque esportivo mais marcante. E talvez já possuam um Speedmaster de mostrador preto ou outros Speedmasters, e querem algo que se diferencie desses. Além disso, esse é um dos Speedmasters mais chamativos, talvez o mais chamativo em aço inoxidável. É mais expressivo e menos utilitário. Se esse for seu caso, o Panda pode ser uma ótima escolha. Depois há o mostrador branco. Isso é para alguém que quer algo diferente, mas não tanto a ponto de deixar de parecer um Speedmaster. O relógio em si pode representar algo mais do que toda essa história do Moonwatch, e na verdade pode até ser percebido como um relógio de corrida de várias maneiras. Quando eu olho para esse relógio, quase não penso em espaço. Não penso nessa identidade de Moonwatch. Também penso na forma original de 1957, onde esse relógio parece que poderia ficar tão incrível em uma pista de corrida ou simplesmente ser uma peça adequada para o dia a dia. Esse relógio não passa a mesma sensação de relógio ferramenta da versão com mostrador preto, especialmente a de Exalite, mas vai ser o mais esportivo do grupo, e é o que menos se parece com o Speedmaster de longe. Agora vamos falar de ouro. Se você quer optar pelo Speedmaster de ouro, é tudo uma questão de chamar essa atenção, mas também tem uma opção de luxo que não seja tão óbvia. Se você pensar em todos os relógios esportivos com pulseira de ouro maciço, provavelmente sempre vai lembrar dos mesmos modelos, repetidas vezes. E apesar da fama e da associação do Speedmaster, ele nem sempre é a primeira escolha quando se trata de uma caixa totalmente em metal precioso. Eu acho que ele fica incrível assim. Digamos que você já tem alguns ícones em aço. É aí que você pode seguir por esse caminho. Você tem vários materiais de caixa, além da variedade de cores que diferentes metais e mostradores proporcionam. O mostrador verde com o Moonshine Gold é espetacular. Eu também gosto muito do ouro Sedna com o mostrador preto. Simplesmente funciona.
E por fim temos o bicolor. Esse aqui fala por si só. É um relógio para quem quer algo a mais com os detalhes, mas também não quer partir para um relógio todo em ouro. Eles buscam algo marcante, mas não querem ser o centro das atenções sempre. Acho que seguir esse caminho também é uma abordagem bastante subestimada e de certa forma um pouco contrária ao convencional. Você tem uma abordagem um pouco diferente aqui, ao expressar essa herança Speedmaster, de uma forma que realmente mostra uma personalidade inesperada. E novamente é bem difícil determinar qual desses relógios é o certo para cada pessoa. Outra realidade é que todos esses podem funcionar para qualquer pessoa, depende do seu humor. Agora um Speedmaster para cada humor seria um pouco excessivo, mas tudo isso serve para dizer que essa é uma das linhas mais icônicas já criadas. E uma coleção que, apesar do Speedmaster ser uma série tão vasta de modelos, também é bem enxuta quando você foca nesse aspecto da lenda. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje analisando as séries Omega Speedmaster Moonwatch Professional e seus modelos, e o que considerar. Se gostaram do vídeo, deixem um like, se inscrevam e ativem o sininho. Muito obrigado! Se quiserem uma análise detalhada de outros modelos icônicos, podemos fazer também. Este é um dos que mais recebemos perguntas. E como alguém que possui esses relógios, senti que era necessário falar sobre isso porque eu tenho algumas opiniões, mas também é um assunto um pouco mais complexo do que talvez as pessoas imaginem. Há constantes comparações entre esses modelos. Visitem tedbalder.com, revendedor autorizado de mais de 35 marcas. Compras em nosso site têm envio rápido, suporte ao cliente e garantia de fábrica para todos os produtos. Se estiver em Cleveland, Ohio, visite nossa nova boutique principal, online ou presencialmente. Ficaremos felizes em ajudar com seu novo relógio. Vamos continuar fazendo o que estamos fazendo aqui, porque amamos o que fazemos. Pessoal, muito obrigado por assistirem. Fiquem bem e nos vemos em breve.